Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero agradecer aqui o pastor Leandro, o pastor Gleito, por estar me confiando mais uma vez essa tribuna, e de nós estarmos aqui pregando o Evangelho do Senhor, que não é fácil. Eu digo para os irmãos, qualquer um está habilitado a pregar o Evangelho aqui. É difícil é viver lá fora. É o que você prega aqui, você tem que viver lá fora. Amém? Abra as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Apegado ao tema, há uma palavra maravilhosa essa, dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Quem encontrou, diga: estou armado. Já vai se pondo em pé, em reverência à palavra, porque a Bíblia Sagrada, a palavra, ela lida, ela é explanada, ela seja de qual forma, é a boca de Deus falando comigo e com você. Nós devemos ter essa reverência. Quem encontrou, diga amém. Vamos entrar no culto. Vem comigo. Entra no culto racional. Para nós sentirmos a presença do Espírito Santo. Para que o céu desça sobre essa igreja. A responsabilidade é minha e sua. Não só do pregador, mas nós. De nós estarmos glorificando, exaltando o santo nome do Santo Espírito. A esse que se encontra aqui nessa casa. Quem crê? Ele já está na casa. Ele está aqui para ouvir a tua voz, a tua petição, o teu clamor. Ele sabe e te conhece desde a hora que você entrou aqui. E você vai sair daqui outra pessoa, porque você vai ouvir a palavra do Eterno. Como está escrito: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Feche os teus olhos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, somente para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir essa noite, para que possamos escrever das tábuas dos nossos corações a Tua palavra. É isso que nós oramos e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém, glória a Deus. E tome os seus assentos, dando glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra, uma pérola, uma palavra proferida, escrita, segundo escreveu São Mateus, um apóstolo. As palavras de Jesus, fazendo, nesse capítulo de número 11, ele vai fazer 2 convites e uma promessa. Se você estiver ligado na figueira, estiver ligado no trono, você vai entender qual é esses 2 pedidos, esses 2 convites e uma promessa. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos conhece. Ele que esquadrilha o nosso coração, Ele sabe o que nós queremos e o que Ele tem para nós é muito melhor do que imaginamos. Então aqui no livro de Mateus capítulo 11, a Bíblia Sagrada vai dizer que levanta-se um profeta chamado João Batista. João Batista, ele é encarregado, ele recebeu essa missão de preparar o caminho
para Jesus Cristo, o Filho de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Nesse período, João Batista preparando o caminho para a vinda de Jesus, e o próprio pregar para mim e para você, ele está no momento preso, porque nós conhecemos João Batista. João Batista não tinha meio termo pregar o Evangelho. Era sim, sim ou não, não. Por isso que se nós formos pregar nos dias de hoje, seremos processados, porque da forma que João Batista pregava na época, ele já começava o seguinte: raça de víboras. Então, se nós formos pregar dessa forma hoje, vai chover processos. Mas João Batista, ele tinha a missão de preparar o caminho aonde Jesus Cristo iria trilhar e pregar o Evangelho. A meados de uma época, numa determinada localização, Jesus chega à beira do mar da Galileia para pregar o Evangelho, pregar uma palavra simples, mas poderosa, que é quando ele diz: vinde a mim. Ele está fazendo um convite para mim e para você. Para uns receberam esse convite. Em 1998, eu recebi esse convite. Essa pessoa que se encontra aqui, testemunha viva que Deus existe. Testemunha viva que Jesus fala, o Espírito Santo fala. Esta testemunha viva que muitas das vezes, quando os mormons, a igreja da Universal, a igreja da Testemunha de Jeová, há umas outras que ainda têm o costume de evangelizar rua por rua, casa por casa, tete a tete, para pregar o Evangelho. Essa criatura que aqui está, chegava de muitas das vezes, dizia, escorraçava, mandava aquele povo embora que não queria saber desse Evangelho. Mas um certo dia, encontra uma mulher, e essa mulher tinha um filho, e esse filho estava nas drogas, estava envolvido com a galera, estava na prostituição, estava pecando, estava perdido. E essa mulher, não sei o que ela viu em mim, mas ela veio para mim e disse: eu preciso que você me ajude. E eu, quando mais novo, corpinho de borboleta, agora não, estou pesado, mas quando eu era mais jovem, eu era atleta, gostava de fazer, eu procurava a morte, irmãos, eu gostava de fazer esportes radicais, fazia o paraquedismo, participei de um pelotão de operações especiais, fiz montanha, pêndulo, fazia tudo, procurava a morte, procurava a morte. E aí, por último, fui fazer o vale tudo, fazia os clandestinos, lutas pagas, lutas casadas, e aí vivia na mesma situação daquele jovem. E essa mulher, eu creio que foi Deus que usou aquela mulher, assembleiana, e disse para mim que eu precisava de que eu ajudasse a ela. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, que eu disse algumas palavras e ajudei aquela mulher. E no dia seguinte, essa mesma mulher, eu usava umas bermudas de vale tudo, cavada, com umas bermudas térmicas por baixo, você já conhece, camisa aquela bem cavada. E nesse dia, eu falei coisas que na verdade era Deus falando através da minha vida, para essa mulher. E no dia seguinte, essa mulher disse: meu filho, lembra daquelas palavras que você falou para mim? Lembro. O meu filho voltou para a igreja, o meu filho se reconciliou, largou as drogas. E quando eu cheguei em casa, eu ouvi, irmãos, a voz do Eterno.
Ele me fez lembrar de uma roupa que uma pessoa me dera, uma calça de linho, uma camisa de manga comprida. E desde ali eu pus aquela roupa e nunca mais tirei. Eu tive um encontro com Deus. Então quando Jesus ele diz, vinde a mim, Ele está convidando você a ter um diálogo com Ele, a conversar com Ele, a bater um assunto com Ele, a se expressar com Ele. Quando Ele diz, vinde a mim, Ele está fazendo um convite para você se achegar mais a Ele. Mas como, pastor? Como é que tu diz que Deus Ele fala, se nós não podemos ouvir a voz? Como é que o senhor diz que vemos Deus falando, Deus se expressando, que Deus Ele quer que você converse, se expresse com Ele? De que forma? Se eu não consigo apalpar, eu não consigo ver, eu não consigo sentir. Qual é a intensidade, qual é o significado dessa palavra poderosa que quando Ele diz, vinde a mim? O primeiro passo se encontra lá, João capítulo 14, verso 6, coloca aí para nós aí, João 14, verso 6, o primeiro passo, para você quando está ouvindo a voz do Senhor, Ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Começa por aí, irmãos. Se você entender João 14, 6, você vai ouvir a voz do Eterno. Você vai ver os prodígios e maravilhas. Você vai sentir. Você vai sentir algo sobrenatural. Porque quando Ele vem falar conosco, a gente se sente. A gente tem uma anestesia espiritual. Uma anestesia no corpo. Porque é uma palavra que acalma os nossos corações. O primeiro passo é esse, de você entender que Ele é o caminho, só Ele é o caminho, Ele é a verdade, eu só sou um instrumento, mas a verdade está aqui biblicamente, que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, em qualquer circunstância, em qualquer situação, Deus está falando conosco, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele, porque Ele está à destra do Pai, Ele está sentado, Deus está no trono, só que todas as vezes que tem uma reunião, tem um culto, ou seja, alguém que está no culto precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando de uma palavra, Deus está olhando com os olhos fitos para a terra. É por isso que eu disse que o culto racional depende de mim e de você. É você que é responsável de mexer o céu, mexer a vontade de Deus. E Jesus está à direita do Pai. Quando alguém, e eu tenho certeza que alguém aqui nessa noite, veio aqui não perder tempo, veio em busca de algo, veio em busca de uma resposta, veio em busca de um milagre, veio em busca de alguma coisa do céu, que entrou por aquela porta, não olhou para quem e nem a quem, só disse, saiu de casa quando estava se aprontando, dizendo, Deus fala comigo, Senhor ministra na minha vida, eu quero sair dali transformado, eu quero sair dali mudado, eu quero sair dali com uma palavra para a minha vida, porque eu preciso de um socorro, eu preciso de um milagre. Deus já sabia. Vinde a mim. E quando você começa a ter um diálogo com o Senhor, da tua forma, do teu jeito, Jesus se levanta e olha para a terra, e olha para mim e para você. Ele diz, tem alguém lá que está pedindo socorro, tem alguém que está pedindo uma palavra, uma resposta. E quem está aqui conosco é o Espírito Santo, aquele que intercede com choros inexprimíveis. Ele colhe o que nós sentimos e o que nós queremos e leva até Jesus Cristo.
E Jesus Cristo, ele olha para o Pai: Pai, eu os conheço, eu sei o que eles estão passando, eu sei qual é a necessidade que eles estão vivendo, o sofrimento que eles estão passando. Deus, meu Pai, faça algo para com aqueles meus filhos. E Deus se levanta do trono e olha para a terra e prepara uma comitiva de anjos e envia anjos para a terra, por causa de você que está mexendo com o céu agora, por causa de você que veio atrás de algo. Eu tenho certeza que você vai receber, eu tenho certeza que você vai colocar as mãos no que você veio buscar. Vinde a mim. Ele quer ter um diálogo, ele faz um convite para ti essa noite. Conversa comigo, fala comigo, porque muitas das vezes nós achamos que Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, é porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente, sabe. Só que muitas das vezes Ele precisa que nós falamos, porque Ele gosta de ouvir a nossa voz. Quantas e quantas vezes, quando nós lemos umas passagens bíblicas, Ele diz assim, ó: entra no teu quarto, fala em secreto, que o que está em secreto falará contigo. É essa a comunião, é essa a intimidade que Ele quer contigo, é essa intimidade que Ele busca. Então Ele quer ouvir o que você tem para falar com Ele. Então começa a falar com Ele, chama a atenção de Deus. Vinde a mim. Quem está comigo? Só que em seguida Ele vai dizer todos. Vinde a mim, todos. Ele não quer saber qual é a religião que você pratica. Ele não quer saber se você é feio, se é bonito, se é gordo, se é alto, se é magro, se é rico ou se é pobre. Ele está falando todos. Ele está fazendo um convite para todos conhecer Ele. Seja você de qualquer religião, seja você de qualquer segmento, seja você de qualquer placa, que placa nenhuma salva ninguém. O que vai salvar é a tua intimidade com Ele, a tua fidelidade com Ele. E Ele te faz esse convite: vinde a mim, todos, sem exceção. Ah, pastor, mas eu vim só, fui convidado. O Senhor está dizendo: ei, vinde a mim todos, porque Ele marcou esse encontro contigo. Eu acho lindo e bonito. Irmãos, eu sou pregador, eu não sou pregador de multidões. Eu acho lindo quando as cadeiras estão vazias. Eu podia estar pregando para uma pessoa, mas o Senhor está aqui. Porque se vocês um dia puderem ver com os olhos espirituais, que na verdade essas cadeiras não estão vazias, porque a Bíblia Sagrada está aberta, a tribuna está aberta, o púlpito, Santo dos Santos está aberto, e quem está falando é o próprio Deus. E quando Deus fala, os nossos conservos estão sentados aí. Quem é os nossos conservos? São os anjos, que descem na terra para ouvir a cada um de nós, para levar ao Senhor o nosso pedido. Olha como é interessante. Então Deus está fazendo um convite para todos. Só que nesse versículo, que é cheio, é rico, que o Jesus Cristo está falando em uma pregação em uma ilha, uma praia, uma pregação simples. Além de Ele fazer esses convites, e aí ainda mais chama os que estão cansados. Ele chama os cansados. Você que está cansado. Na época, esse cansaço que Jesus se refere, não é o cansaço do dia a dia. Esses dias, comentando com o pastor Rafael, que o pior cansaço é o cansaço mental. Fisicamente falando, é o cansaço mental. Porque o cansaço físico, se você chegar em casa, meter um banho gelado ou quente, você melhora, fica mais disposto.
E o mental não, a sua mente fica trabalhando 27 horas e não para. Esse é o cansaço. Só que o cansaço que Jesus está dizendo, vinde a mim, você que está cansado, nessa época, era o cansaço espiritual. Era o cansaço aonde o povo a qual ele estava pregando, o povo, ele não entendia os mistérios de Deus. E Jesus pregando, vinde a mim todos os que estão cansados. O cansaço naquela época era a excessiva carga que os religiosos na época colocavam sobre o povo. E Jesus dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados. Você que está cansado de palavras, de ensinamentos que não levam a Deus, que não vai a lugar nenhum. Tinha pessoas naquela época, aquele povo que o Jesus estava pregando, tinha um povo que chegava a buscar conhecimento, a buscar palavras, buscar até mesmo ajuda aos fariseus, buscar a uma religião que Jesus estava pregando acerca da salvação. E aí o negócio vai apertar, porque não é só convite, porque não é só cansaço espiritual. Para se tornar o cansaço espiritual, Jesus, dessa mesma palavra, está dizendo, se liberta do pecado, se liberta da transgressão, da iniquidade. Vinde a mim todos os que estão cansados. Muitas das vezes essas pessoas estão cansadas espiritualmente, porque não conseguem se libertar do pecado, não conseguem se libertar da iniquidade. Eu não sei se os irmãos sabem, mas pecado e iniquidade é totalmente diferente, sim ou não? Pecado é aquilo que nós cometemos, que nós não sabemos que é pecado, mas cometemos. Mas quando nós cometemos pecado, sabemos, ciente que é pecado, errado fazer, isso torna-se iniquidade. E a palavra do Senhor vai dizer que é abominável à vista de Deus. Mas Jesus está convidando todos para ter um encontro com Ele. Todos vocês, todos nós para termos encontro com Ele. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, corta para lá e corta para cá. É por isso que eu digo para vocês que é fácil pregar. É muito fácil pregar. Difícil é subir aqui, errado, torto. Mas é difícil também chegar lá fora e ser testemunho do que você pregou. Estamos pregando a palavra do Senhor. Ele está dizendo para mim e para você, quando Ele diz, vinde a mim, pastor, como é que eu vou ouvir a voz? Como é que eu vou criar uma conversação com Deus? Um diálogo. É quando você abre a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você pega a Bíblia para ler, quando você faz esboços bíblicos, quando você estuda a palavra, pega versículos isolados e vai ler. Você vai ouvir a voz de Deus, sim ou não? Quando você abre a Bíblia, acontece comigo. Quando eu estou necessitado, ansioso, quando eu estou preocupado, eu vou lá para a Bíblia e digo, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, e eu abro a Bíblia e está lá, o Senhor me dando uma direção, o Senhor falando comigo, e nós estamos ouvindo a voz de Deus. Pastor, como eu posso ouvir também a voz do pedido, ouvir o convite de Deus? Nos louvores. Quando eu abro a palavra, eu vou ler, eu vou estudar, eu estou ouvindo a voz de Deus, sim ou não? Quando eu estou louvando, mas eu só vou louvar quando eu estou na bonança? Quando eu estou por cima da carne seca? Não, quando eu também estou lá no ápice da desistência, quando eu estou lá na lona, eu também tenho que louvar, tenho que engrandecer, eu tenho que dar glória a Deus.
porque eu posso estar passando por uma necessidade, uma dificuldade, mas Ele que nos ajuda, Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. É na fraqueza que somos fortes, e nós temos que louvar, engrandecer o nome do Senhor. E qual é o outro convite? O convite que o Senhor traz ao nosso coração hoje é para você ter comunhão, é para você congregar. Não adianta, como ter um meio de comunicação, mas ao meio da pandemia, nós não paramos. Eu não sei que onda é essa que pegaram, mas eu só sei de uma coisa, que quando Deus prepara o profeta, nós temos que preparar o caminho do Senhor, sim ou não? Na primeira onda desse Covid, na primeira onda, antes de começar essa onda, o Senhor nos visitou e falou para mim, e disse: meu servo, pega a tua família toda, convida teus amigos, teus familiares, fala para os teus colegas, tudo, se colocasse antes da meia-noite em oração, pedindo para que o espírito da morte blinda a tua casa, e eu quero que você suba o monte, prepara um azeite, e esse azeite você vai ungir o umbral da sua porta, porque eu estou com a mão na terra. E aí eu fiz. Nós temos que ouvir a voz de Deus e ser obediente. E eu fiz. Começou a primeira onda. Enquanto todo mundo, na passagem de ano, estava soltando fogos, estavam comemorando a virada, muitos dos profetas estavam dentro da sua casa, fazendo o que Deus estava falando. E Ele nos guardou, Ele não nos deixou, e também não deixou a gente parado, a gente ficar trancado dentro de casa, a gente com os irmãos, em todas as casas que nós íamos, a gente ia, ficava na frente da casa: irmão, eu vou orar por ti, irmão, eu vou louvar o hino para ti, irmão, nós viemos aqui para te fortalecer. E todos os irmãos, agora fala aí, quantos ficaram pelo meio do caminho? Porque perderam, se esfriaram, foram alguns cometidos, perderam o seu ente querido, mas o povo se acautelou. E o Senhor disse que precisamos dessa comunhão. Não adianta só tu ouvir e ficar vendo a live em casa. Você tem que vir para a igreja, você tem que vir congregar, você tem que vir entrar em comunhão, você tem que vir orar junto com os nossos irmãos, você tem que vir adorar, você tem que vir ler a palavra, ouvir a palavra. Não adianta dizer para mim que eu vou buscar Deus em casa. Isso não existe, irmão, porque as maiorias das bênçãos estão sendo derramadas na congregação. As maiores das bênçãos estão sendo derramadas dentro da congregação. E Deus está dizendo para mim: vinde a mim todos os que estão cansados. Aí Ele vai usar os oprimidos. Vinde a mim que todos os que estão cansados. Tem muita gente hoje cansado por causa doutrina de homem. Tem muita gente decepcionada por causa de comportamento de líderes. Falta de Deus, falta de comunhão, falta de intimidade com Deus. E Deus está falando com alguém aqui essa noite. Ele te trouxe aqui para dizer para você: vinde a mim, você que está cansado desse mundo, desse evangelho que está sendo pregado. O evangelho que nós pregamos é: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus, Ele é o hoje, o amanhã e eternamente. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Como eu vou ouvir a voz do Senhor nos louvores? E como eu vou ser obediente? Ele te fez o convite: vinde a mim, que está cansado.
nós precisamos ser obedientes. De que forma nós vamos ser obedientes? A Bíblia Sagrada do Novo Testamento, eu não vou falar o Velho Testamento, mas o Novo Testamento, ele tem mais de 603 estatutos, que são ligados às leis, que nós hoje da graça, nós hoje precisamos cumprir os estatutos, cumprir esses estatutos que Deus deixou para nós, por obediência. Há 2 convites: vocês todos, os que estão cansados e os que estão oprimidos. Os que estão oprimidos hoje, pastor, mas quem é que não anda cansado? Todo mundo anda cansado, mas o Senhor não está dizendo cansaço físico, o Senhor está dizendo cansaço espiritual. Tem muita gente cansada espiritual, irmãos, e hoje também tem muita gente oprimido. E oprimido não é depressão, oprimido é opressão. Ser oprimido é ser oprimido, ou seja, uma opressão que está sobre uma família, sobre uma casa, sobre nós, sobre alguém. A opressão são demônios, são legiões, que estão em busca da tua coroa, em busca de arrancar a tua salvação, de buscar o que você veio buscar aqui, de roubar, de pegar, de tirar de você. Oprimidos, aqueles que estão oprimidos têm alguma opressão. Tem muita gente hoje oprimida dentro de sua própria casa. Tem pessoas que não conseguem mais entrar dentro da sua própria casa, porque tem opressão. Tem pessoas que não são mais felizes dentro da casa, construiu do alicerce a maneira que ela construiu e hoje não consegue viver, não consegue dormir, chega do trabalho, quando chega o horário para ir para casa, vai, pô, meu Deus, eu vou chegar em casa e agora? Eu preciso estar cansada para chegar, tomar um banho e dormir, porque eu não consigo viver mais feliz dentro da minha própria casa. É a opressão, está oprimida. Esse é o convite. Só que diz assim, ó, o apóstolo João, ele vai dizer que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Todos os cansados, certamente, aqui Jesus não está falando do cansaço físico, mas do espiritual. Sobrecarregados ou oprimidos, ou o sofrimento da distância de Deus, a opressão, a terrível opressão que o povo vivia debaixo de proibição sem sentido, rituais vazios, de exigência que não leva a Deus. Nós estamos vivendo esse período, irmãos, de rituais vazios. É muito oba-oba, é muito disso que poder. Se você buscar um dos maiores dons, que é o discernimento, você vai ver que quando você colocar os pés dentro da igreja, você vai ver meninice, você vai ver demônios sapateando, demônio rodando dentro das igrejas, porque é bíblico. Chegará um tempo que até os escolhidos irão ser enganados, porque não busca o maior dom. Aí muita gente diz que o maior dom é falar em línguas. Esse falar em línguas estranhas é um dos menores. Não edifica, só edifica a nós mesmos. Porque quando Deus nos toma numa língua, nós estamos falando com Deus. Há uma comunicação com Deus. É Ele falando o que é para nós passarmos para alguém. Então não edifica a igreja. O que edifica a igreja são os dons celestiais, que é o dom da revelação, o dom da visão, o dom do discernimento, que é onde nós vamos ver o que está errado e o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado, se é de Deus ou não.
Esse é o segundo convite. Rituais vazios, é exigência que não leva a Deus. Irmãos, quando eu aceitei a Cristo, isso é um particular meu, vocês não vão me ver de bermuda, de camisa, regata, porque quem tem um encontro com Deus, ele muda, ele transforma. Quando eu recebi a palavra de Deus, Deus me mudou, me transformou, quem eu era. Ah, vocês me veem hoje aqui, quem era eu antes? Eu era um pecador, eu era inclinado ao pecado, eu era um ninguém, escorraçado pela minha própria família. A palavra, a boca que devia estar orando por mim, é a mesma que falava, isso não vai prestar, isso não vai ser ninguém. A mesma boca hoje pede oração, a mesma boca hoje diz, meu filho. A mesma boca hoje diz, olha, ele é um grande homem de Deus, mas antigamente era a boca que me proferia maldição, e hoje Deus me libertou. É assim que Deus quer fazer comigo e com você hoje. O Senhor está dizendo, vem até mim, vem conversar comigo, vem falar comigo, vem me explicar, vem pedir o apelo, vem pedir o socorro. É somente a mim que você precisa falar. Você não vai para os fariseus, você não vai para os saduceus, você não vai para os rituais que são vazios. Vem ouvir a minha voz, a minha palavra, que liberta, que sara, que transforma. É somente a mim. Eu te faço esse convite, Jesus Cristo está falando, está convidando você. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado, Deus está te chamando essa noite, para ter uma conversa mais perto, uma conversa mais pessoal. E olha a promessa que Deus vai fazer para mim e para você. Ele vai dizer assim, ó, e vos aliviareis. Aqui, ó, 3 degraus. Se vocês soubessem o poder que tem isso aqui, na ponta do altar, a gente já não vê mais isso, irmãos. Antigamente, nós íamos buscar primeiro aqui, ó. Hoje não, a gente já se ajoelha na cadeira e fala umas 2, 3 palavras e acha que já bateu o ponto. Só diz assim, Deus, eu estou aqui. Sendo que é aqui que a gente tem que deixar. Deixa no altar tudo que está te oprimindo. Aqui, ó. Chega mais cedo. As bênçãos não estão sendo derramadas na congregação, sim ou não? Aí você vem mais cedo e chega aqui e se ajoelha. Deus, eu estou entregando a minha opressão. Eu estou entregando o meu pedido, eu estou entregando a minha aflição, eu estou entregando tudo na tua mão, no teu altar. E tem muito povo que diz que o altar tira. Muitas pessoas, muitos líderes, pastor Rafael, diz que o altar tira o nosso tempo, tira a nossa paz, não temos mais tempo porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, porque nós vivemos isso, não, na verdade o altar ele não tira, ele devolve. O altar ele está devolvendo o que você veio buscar, ele está devolvendo o que você entregou. Qual é a promessa que Deus, para encerrar? A promessa de aliviar. Pastor, mas como é que Deus vai aliviar? Ele vai te dar amor. Ele vai te dar o amor que você precisa. Muita gente não tem um pai hoje para se abraçar com ele, para pegar na mão dele. Muita gente não tem mais a mãe para se aconselhar, para pedir uma palavra. Muita gente não tem mais aquele amor pelo próximo. Ninguém mais tem um amor nem para si mesmo. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si próximo como a si mesmo.
não tem mais o amor nem consigo mesmo para amar o próximo. É aqui. E Deus vai te entregar amor. Deus vai te entregar graça. Pastor, como é que eu vou me aliviar? Quando Deus te entregar uma graça que só Ele sabe entregar. Essa graça que nós precisamos, essa graça, esse poder, essa autoridade, Ele vai também te aliviar quando você receber o perdão, quando você ser perdoado e pedir perdão e ser perdoado. Deus vai te aliviar de que forma? A harmonia. Você vai começar a sorrir novamente, você vai começar a se alegrar novamente, você vai começar a viver novamente. E de que forma? O Senhor vai aliviar, vai te dar esperança. A esperança faz você esperar o tempo de Deus. Está demorando, está custando, mas o Senhor vai te entregar uma esperança que você tem, e você vai sair daqui hoje com uma esperança, que tudo isso que está acontecendo com a tua vida, Deus Ele já está trabalhando em teu favor. Deus já preparou, não vai preparar não, Deus já preparou o que você veio buscar para você receber na tua mão. Deus vai te aliviar com amor, vai te aliviar com a graça, com o perdão, com a harmonia, vai te dar essa força, esse livramento. Deus vai te salvar, Deus vai te livrar. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te esforço, e te ajudo, e te sustento, com a destra da minha justiça. Eu estou sendo impulsionado a perguntar: cadê você que está cansado? Eu te convido a vir aqui para o altar. Pastor, estou cansado espiritualmente. Cadê você? Quero orar por você aqui no pé do altar, aqui na ponta do altar. Pastor, eu estou oprimido, eu me sinto uma opressão. Cadê você que está oprimido, está sobre uma opressão na tua família, no teu lar, na tua casa? Quero orar por você. O altar não vai tirar, o altar vai devolver para você essa noite. Cadê os cansados? Jesus está chamando você que está cansado de viver essa vida, esse evangelho fraco. Deus está chamando você. Jesus está chamando, cadê os cansados, oprimidos? Pastor, eu não sinto mais vontade de viver. O meu casamento está detonado, a minha vida está para baixo. Eu estou cansado, eu estou oprimido dentro da minha casa. Cadê você? Venha, eu quero orar por você, venha. Jesus está te chamando essa noite. Que lugar, Senhor, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Vem receber a promessa de Deus essa noite, vem. Espírito Santo, o meu Jesus está dizendo para você: eu vou entregar a mão para você. Eu vou entregar a esperança para você. Tens liberdade. Eu vou entregar livramento para alguém essa noite. Espírito Santo, eu vou derramar minha graça sobre a tua vida. Eu sou tua casa, tua